Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto super interessante, sobre infâncias. E para conversar com a gente sobre esse assunto super pertinente, eu vou chamar o professor, escritor, mestre em educação e também o escritor do nosso livro, que recém foi lançado agora em 2020 e 2021, né? Infâncias e com o título, né, Infâncias Abrigadas, o Antônio Feitosa. Seja bem-vindo, Antônio. É um prazer estar aqui hoje, Eliane. Prazer ser entrevistado por você. Nós que ficamos aqui da Vale TV muito felizes em te ouvir, né? E também conhecer um pouco do teu trabalho, né? Que eu acredito que seja um trabalho super, super interessante, né? Principalmente aqui para a região, para nossa região, né? Região de Novo Hamburgo, onde tu fizeste então essa pesquisa, né? Que se originou esse livro tão lindo, né? Mas antes da gente iniciar a falar sobre o livro, eu quero conhecer um pouquinho mais do Antônio, e as pessoas também aqui. Eu queria que tu falasse assim uns minutinhos da tua história e como tu veio parar em Novo Hamburgo, né? Porque eu sei que tu não é daqui. É um prazer falar um pouco desse pequeno e grande histórico, e admiro muito estar aqui hoje em Novo Hamburgo. Já moro aqui praticamente há mais de 15 anos. Cheguei no Rio Grande do Sul em 1989, em Porto Alegre, através do meu irmão, que foi casado com uma gaúcha. Mas o meu histórico na educação começou em 1982. Fui professor de educação infantil durante 7 anos, coordenador pedagógico naquela época, e vim para Novo Hamburgo e fiz o concurso do município. Logo em seguida fui selecionado em 89 e trabalhei em Novo Hamburgo em várias funções, em várias questões onde envolve a educação. Fui professor de educação infantil aqui em Novo Hamburgo, trabalhei com quintos anos na Escola Municipal Salgado Filho. Depois fui diretor da Escola Municipal Boa Saúde durante 11 anos. Seguidamente, coordenei o ProJovem Urbano, um projeto do governo federal, através da Secretaria Municipal de Educação. E depois retornei para a escola, diretamente para a Escola Municipal São João, onde eu fui diretor durante 5 anos e meio. E durante esse percurso, eu comecei a fazer algumas pós-graduação na URGS, principalmente, com especialização, trazendo como enfoque a questão da gestão escolar, com relação às crianças, à educação de uma forma geral. Então, eu fiz algumas pós-graduações e depois me veio o desejo de fazer o mestrado em educação. Foi quando eu me senti à vontade de trazer a discussão sobre as infâncias, porque eu estava lotado numa escola municipal como coordenador pedagógico, quando eu saí da gestão, e eu conheci essas crianças. E, na época, eu fiz um projeto, e a doutora Aline Dornelles, que me orientou no mestrado, achou muito interessante que essa discussão pudesse vir à tona e que a gente pudesse trazer como estudo este trabalho. E este trabalho, foco desse livro, que está sendo lançado já há uma semana, eu trago muitas discussões sobre as infâncias, né? Infâncias que têm vários contextos para se entender, porque não só infância. É verdade. Mas, Antônio, deixa eu te perguntar, assim, eu estava dando uma olhadinha na tua trajetória, né? A tua pesquisa, isso se originou através de uma pesquisa, né? Que é a tua pesquisa de mestrado, né? Na URGS e tudo mais. Eu vi que tem uma lacuna aí de 10 anos, até tu lançares o livro no ano passado, agora em 2021. Conta pra gente um pouquinho sobre esses 10 anos, o que ocorreu nesses 10 anos? Fiz muitos trabalhos, professor de pós-graduação, trabalhando com coordenação pedagógica, com gestão, trazendo a discussão sobre as infâncias também nas minhas disciplinas na Universidade de Santa Catarina, capacitado aqui também de Novo Hamburgo. Então, trabalhei com muitos professores ao longo desse tempo, paralelamente com o trabalho que eu fazia no município. E aí, durante esses 10 anos, agora, este ano é que me veio o grande desejo de fazer este livro. Por quê? Por dois motivos. Primeiro motivo, eu comecei a revisitar na URGS, repositório digital, onde estão praticamente todas as pesquisas de mestrado e doutorado, e, para minha surpresa, eu vi que de 2011 para 2021 foram mais de 2.000 visualizações.
Então, isso me chamou muita atenção. Mais atenção ainda porque os países, das pessoas dos países que visitaram. Segundo, em primeiro lugar está o Brasil, depois a Alemanha, depois vem Canadá, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Irlanda, China. Então, tudo isso me fez com que eu pudesse trazer o livro para que outras pessoas daqui da região, fora da região, pudessem conhecer essa pesquisa, esse trabalho de pesquisa. E o outro motivo que me trouxe a fazer este livro é porque eu acho, e tenho quase certeza, quando se estuda Foucault, não se tem certeza, são muitas incertezas, que os estudos com estas infâncias que eu trago no livro e os estudos que vão trazer as escutas das crianças, hoje precisa ser muito bem discutida nas instituições, tanto casas-lares como casa-abrigo, mas também nas escolas. Porque o Manuel Sarmento traz, o Manuel Sarmento, que é da Universidade do Minho, em Portugal, ele traz essa discussão na sociologia da educação, que precisamos cada vez mais fazer com que as crianças sejam participativas nas ações culturais, nas ações que elas participam na escola e em todos os espaços onde ela conviver. Sem dúvida, muito legal, Antônio, te ouvir, né? E eu, assim, penso muito igual a você nesse sentido, né? Dessa necessidade de escutar, né? Dessa escuta social que a gente tem em vários âmbitos, né? E a criança não é diferente, né? Ela tem que estar participando realmente para a gente construir algo que seja mais próximo da sua realidade. E aí, eu queria primeiro que, antes de tu começares a falar sobre como foi o desenvolvimento desse livro, né? Por que infâncias, né? Me fala aí por que não é infância e é infâncias, o título do livro. Isso. Quando eu comecei a estudar com a doutora Leni Dornelles, da URGS, que trabalha sobre a questão das infâncias, ela traz no livro As Infâncias que Escapam, ela traz uma discussão muito grande que não existe só uma infância, existem várias infâncias. E essas infâncias, elas passam pela violência, passam pela mãe que desassiste essa criança, as infâncias passam pelos direitos que não são bem levados em conta para essas crianças, traz também a questão da fome, e, de alguma forma, ela traz essa discussão que a gente possa perceber que, quando a gente está convivendo com crianças numa sala de aula, num espaço de pesquisa, são várias infâncias que estão ali, e que a gente precisa ter olhar para cada uma de uma forma diferente. A gente não pode achar que uma infância é igual à outra. Então, a gente traz essa discussão, e eu trago essa discussão também no livro. Que legal, que legal. E uma outra coisa, Antônio, eu estava dando uma olhadinha. Esse livro, ele foi, quando tu fizeste a pesquisa lá em 2011, ele foi feito aqui numa casa de abrigo de Novo Hamburgo chamado João e Maria, é isso? Queria que tu contasse um pouquinho por que a escolha dessa casa, enfim, como é que tu chegaste, então, a esse espaço de pesquisa? Eu conheci as crianças da Casa Abrigo na escola Max Mogg, onde eu estava na coordenação pedagógica. E quando eu as conheci, me veio o projeto, porque tinha um outro projeto na URGS que era da erotização na infância. Mas quando eu conheci essas crianças, eu conversando com a minha orientadora, e ela achou interessante que a gente pudesse modificar este estudo. E eu comecei a conversar com essas crianças, e uma das questões que me chamava muita atenção, atendendo como coordenador pedagógico da escola, que uma das crianças não queria ficar na sala de aula. E ele dizia para mim: hoje eu não quero ficar na sala. Eu tinha uma combinação com esta criança e com todas as crianças. No dia que ele não estivesse se sentindo bem, não querer ficar na sala de aula, a gente fosse eu e ele conversar. E essa criança me chamou muita atenção porque ele dizia assim: hoje eu não estou bem, eu não tomei a medicação e por isso que eu estou muito agitado e não quero ficar na sala de aula. Então, os relatos dessa criança me fez enxergar algumas questões que vão aparecer depois da pesquisa, quando esta criança fala sobre o seu trabalho, que eu quero depois falar mais depois. Então, conhecendo Não, essa legal. criança, eu apresentei o projeto de pesquisa na URGS e toda a banca, eram 4 pessoas na banca, pediram para que eu não fizesse a pesquisa na escola, porque já existem muitas pesquisas com crianças na escola, e que eu fosse direto para a Casa Abrigo. Eu pedi permissão à Secretaria de Ação Social, através da sua diretoria, e eu fui autorizado a frequentar a Casa Abrigo para conhecer as crianças de perto.
mas toda a discussão que foi feita junto com o serviço de psicologia, com o pessoal da ação social, é que eu não teria que trazer na pesquisa sobre as suas vidas com relação aos motivos que a levaram a estar hoje numa casa de abrigamento. E foi isso que aconteceu. Então, na verdade, a tua pesquisa ela traz muito disso em termos de objetivo, né? Trazer essa percepção da criança do espaço onde ela se encontra, que é o abrigo, no caso, naquele período, é isso? Isso. Então, quando eu fui para Casa Abrigo, eu sistematizei 2 trabalhos, na qual a metodologia diferencia de muitos trabalhos quando se trabalha com crianças. Porque existe muito trabalho sobre crianças, mas com crianças, na idade que eu trabalhei, de 7 anos a 12 anos, incluindo um adolescente de 16 anos, pouco existe este trabalho de escuta. Então, como é que eu fiz? Eu me sentei com as crianças para eu discutisse com elas a minha proposta de trabalho, porque eu acredito que tem que existir uma ética nas relações na qual as pessoas estão envolvidas. E eu fiz algumas combinações com elas. Só iria participar do trabalho quem estivesse afim. Esse trabalho foram mais de 3 meses, na qual eu frequentava em média de 3 horas por semana na Casa Rico, e todos ficaram muito empolgados com o trabalho, porque eu disse que a gente ia fazer algumas atividades, e as atividades que eu proponho no trabalho, são questões que as crianças gostam muito de fazer, que foi o primeiro trabalho eu fiz com uma caixa de sapato e vários materiais que eu levei para a Casa Abrigo, e cada um montou um espaço preferido que gostaria que tivesse na Casa Abrigo que não tinha. Então, através desse trabalho, a discussão foi muito grande, porque apareceram várias questões para que eu pudesse entender e conhecer e escutar essas crianças. A primeira questão que apareceu... Antônio, só para dar um toque já, para não perder aqui, as intervenções, elas eram feitas individualmente ou coletivamente? Todas juntas? Tudo separadas? combinado coletivamente e depois teve algum trabalho individual, né, para que eles pudessem me apresentar e depois, coletivamente, cada um apresentava para os seus colegas. Então, o que mais me chamou a atenção no início é porque houve uma discussão entre eles da escolha das caixas, porque eram caixas de vários tipos, coloridas, com marcas de sapatos esportivos, e que houve uma discussão grande porque as meninas queriam pegar as caixas coloridas e os meninos queriam pegar as caixas de marca de sapato. Então, essa discussão aparece de uma forma muito interessante já para iniciar esse trabalho. E depois daí, cada um construiu o seu trabalho, que eu posso explicar, de repente, um trabalho dessa categoria de metodologia, e depois eu posso explicar o próximo. Legal, legal. E tu achas assim, trazendo dentro da tua pesquisa de dissertação, tá? Para o livro, tu traz tu chegou a trazer todo o material que tinha na dissertação? Tu fez alguma adaptação para esse livro que tu construiu, que é As Infâncias Abrigadas, ou não? Eu fiz alguns recortes, ou seja, 90% do trabalho de pesquisa está no livro, tá? Mas eu tirei algumas questões, algumas imagens que eu não gostaria que tivessem, por N motivos, né? Mas, assim, algumas escritas, coloquei outras escritas também, adaptei outras escritas para este momento de lançamento do livro. E uma das questões que eu trago dentro do livro, que até então eu trazia como anexo e eu coloquei no livro, são as recorrências discursivas, na qual eu trago as questões que mais apareceram ditas, escutadas pelas crianças. Aí entra a questão da família, a sala de medicação, entra também a questão da violência, sobre a escola. Então, eu faço uma configuração nessas recorrências, o que cada criança diz sobre estes temas, né? E faço esse fechamento para que as pessoas possam entender que estas crianças têm muito a nos fazer de depoimento e de escutas, e que muitas vezes elas não são ouvidas. Um exemplo que eu vou trazer muito claramente, que elas não são ouvidas nesses espaços, pelo menos no espaço que eu pesquisei, é quando uma das crianças diz assim: a gente ganha roupa quando a nossa roupa está muito velhinha. Aí a tia, a funcionária, me traz uma roupa e um sapato. Mas às vezes aquele sapato, aquela roupa não é que eu gostaria de usar. Aí eu lembro que eu conheci, porque eu conheci todos os espaços, e teve crianças que teve que fazer um trabalho escolhendo o espaço que eles mais gostavam,
e tinha uma sala grande com roupas, mas muitas roupas e sapatos. E a discussão que a banca fez, e que eu trago para analisar, por que essas crianças não tinham direito de escolhas? Por que não foi dada a oportunidade para que uma, duas, três roupas eles pudessem escolher? E se foi dada uma roupa X que a pessoa que escolheu acha, pela idade, que é aquela roupa. É uma das discussões que eu trago sobre a questão da escuta. Né? E Uhum. outra questão que aparece de uma forma muito claramente no trabalho são as questões que eu trago no primeiro momento ainda, quando uma criança traz a questão do quarto de dormir. Ela traz, ela cria a sua maquete como quarto de dormir, né? Organizando aquele espaço, entendendo que o espaço de dormir é um espaço muito legal, e ali ele traz alguns relatos, ela traz alguns relatos sobre o seu momento na sua casa, né? E, posteriormente, essa mesma criança traz uma outra leitura também sobre o quarto de dormir na Casa Abrigo, que foi o segundo trabalho que eu fiz com as crianças. Porque o primeiro foi o trabalho com maquete. Cada um fez uma maquete de um espaço que gostaria. Então, saiu sala de cancha de bocha, sala de TV, sala de lan house, sala de quadra de futebol coberta, quadra de futebol aberto, pracinhas. Então, são os trabalhos que eles fizeram que eles gostariam que tivesse na Casa Abrigo e que para eles não tinha. Então, um significado muito importante escutar essas crianças, né? Neste primeiro momento. E cada um falou um pouco sobre estes espaços. E, através destes trabalhos, a vida delas apareceu, de alguma forma, ali. Sim. Porque quando a criança traz a Lan House, é porque onde eu morava, eu tinha um espaço de Lan House e eu frequentava. Né? Aí eu entro também na discussão. Lan House é para qual faixa etária? Eu trago algumas questões das leis para poder analisar a fala dessa criança. Quando uma criança É, diz que o espaço de brincar não. Pode dizer. não, Pode falar. Antônio, não, eu só ia complementar, né, que eu acho que é super pertinente que o teu trabalho, ele traz muito de assuntos correlatos, né? Fala indiretamente, então, sobre a questão dessas normatizações que existem nesses espaços, né? Sobre a disciplina que existe nesses espaços, além de valores da própria criança, de questões de gênero, né? Então, tudo isso acaba se transversalizando, né, nos discursos que as próprias narrativas das crianças tu conseguiste capturar, né? E tu foi muito ousado, eu acho, porque Foucault não é para todo mundo, né? Trabalhar Foucault dentro da sua dissertação é um desafio, né? É um desafio muito forte. E eu queria que tu comentasse também sobre a parte histórica. Eu sei que tem a questão da roda lá do século XVIII. Conta um pouquinho o que tu enxerga aqui no século XXI sobre isso. Isso tem relação, enfim. Isso. Na pesquisa, no trabalho, no livro, eu não trago questões históricas para se analisar. A única questão que aparece de uma forma muito direta é a roda dos expostos do século XXI, onde eram colocadas crianças não desejadas pelas famílias, num espaço que seja da igreja ou hospitais, essas crianças eram colocadas nesse espaço. E eu faço essa análise porque hoje, eu considero, hoje ainda após 10 anos, que nós temos ainda uma roda diferente, mas não deixa de ser roda, que é a roda na qual essas crianças estão, da casa-abrigo, nas casas-lares. Por quê? Antigamente eram colocadas as crianças na roda pelas suas famílias, e hoje esta roda é tirada das famílias para ser colocada num espaço de abrigamento ou casas-lares pela justiça. Né? Então, tem toda essa discussão que eu faço dessa questão histórica para entendermos que hoje muitas crianças estão sendo retiradas das suas famílias porque muitas vezes os seus direitos não estão sendo garantidos. E eu trago também a questão dos direitos da infância, eu trago a questão do ECA, porque quando o ECA traz, na sua lei maior, que diz que as crianças deveriam ficar num espaço de abrigamento somente 6 meses, eu encontrei crianças que estavam ali há mais de 1 ano e meio. Né? Então, essa discussão entra também pela questão da justiça. Mesmo sabendo que nesse espaço de abrigamento, a cada uma vez por mês, uma pessoa da justiça ia conversar sobre a situação de cada criança para dar um retorno para a diretora. Mas, mesmo assim, eu saí desse espaço de pesquisa e fiquei acompanhando de longe, e eu soube que 2 ou 3 crianças não foram para a casa lá,
foram depois adotadas por famílias, né? E que seu direito de retornar à sua família não era possível pelas questões que diziam respeito a essas crianças. Olha que interessante, né? A gente quando acaba aventurando, né, em esses espaços e tudo mais, né, a gente acaba enxergando outras percepções, né? São outras realidades e tanta coisa ainda a se fazer, principalmente para garantir então os direitos da criança, né? E eu ia te perguntar, Antônio, uma outra coisa. Eu sei que hoje aqui no Hamburgo não existe mais a Casa Abrigo João e Maria, né? Tu tens algum contato com alguma dessas crianças que tu entrevistaste ou não? Enfim, não sei se chegaste a falar com elas sobre essa perspectiva do livro, enfim, queria te ouvir sobre isso. Esse é um grande desejo. Eu sei que a ex-diretora desse espaço, da Casa, ou seja, a ex-diretora da Casa Abrigo não está mais na cidade, mora fora, mas a diretora que acolheu essas crianças aqui na Max Moog, eu falo aqui porque eu moro quase do lado da escola Max Moog, e esta Uhum. diretora disse que tem conhecimento de uma dessas crianças está morando hoje com uma família, ele já está com praticamente 20 anos por aí, e eu quero ter esse contato para dar esse retorno para ele. Até gostaria de ter sido antes desse lançamento, mas não foi possível. Eu fiz contato com a casa lá que ele esteve por último, mas eu não consegui esta resposta, né? Mas assim eu sei de algumas crianças que voltaram para sua família, porque algumas questões eram mais ou de violência doméstica, ou era por questões dos pais não acompanharem bem suas infâncias, né, e que retornaram para as famílias. Mas outros casos eu não tive grandes respostas. Tem um caso de um adolescente, que era o único adolescente que me trouxe muitas questões para pensar. Ele estava com 16 anos, e eu estou dizendo aqui ó, em primeira mão, que eu não disse para ninguém isso, mas eu vou dizer para vocês aqui, presentes. Este Olha só. adolescente, depois de algum tempo, depois de 18 anos, retornou para sua residência e, por algum motivo, ele voltou para as questões que já está envolvido com as drogas e ele veio ser assassinado, né? Então, é muito Nossa. triste saber que um adolescente que eu acompanhei, que tinha muitos desejos, ele sempre dizia assim: ah, eu queria ser jogador, mas meu tempo passou. Eu queria participar, eu queria ser advogado. Aí eu perguntei, mas por que advogado? Porque meu pai me apresentou um advogado, né? Eu não entrei muito em detalhes, mas eu já imagino que naquela época já tinha algum envolvimento que um advogado já estava tentando ajudar a família para resolver as questões desta criança, desse adolescente. Então, são Uhum. questões como essa que eu penso que é difícil a gente saber notícias assim de um adolescente que tinha toda uma perspectiva de desejo de ser Uhum. alguém com uma profissão, né? Mas por algum motivo ele entrou nesse mundo e esse mundo não tem volta, né? Mas falando ainda sobre a questão da polícia, eu gostaria só de fazer um relato para fechar a questão do trabalho das caixas, da criança que traz sobre a questão da sala de bocha, que é muito interessante a discussão que ele traz, porque ele traz de alguma forma a ideia que local de criança não é na sala de bocha, mas ele gostaria que tivesse na Casa Abrigo. E ele dizia para mim, professor, eu ia para esse espaço, mas lá tinha muita briga dos homens, tinha mulheres bebendo, e daqui a pouco a polícia ia lá e a polícia pegava. Mas como assim a polícia pega? Porque era um espaço que não poderia ter criança e tinha mulheres bebendo. Uhum. Então aí ele traz, aí comecei a entender a questão, fazer análise com relação ao Michel Foucault sobre a questão da polícia, Uhum. né, que constitui de alguma forma a questão da ordem, do governamento dos corpos do sujeito e da vigilância da população. Então é interessante muito, assim, da forma de como ele traz isso no trabalho, né, trazendo Uhum. esse espaço como um espaço que ele gostaria que tivesse na casa dele. Que loucura, né? É muito interessante, né? Eu acho que tu fazes, Antônio, uma, uma dissertação, e aí a construção desse livro também muito autoral, sabe? Eu acho muito bonito e gostei muito da abertura quando tu falas, tu entras para iniciar a tua pesquisa, se colocando no lugar dessas crianças, né? Eu queria comentar um pouquinho como é que foi essa construção desse primeiro ato, enfim, dessas primeiras páginas do livro, tu se colocando nesse espaço. Isso. Eu conversando com a minha ex-orientadora, que hoje é minha grande amiga, Leni,
Silene, eu gostaria de começar o trabalho do livro, o trabalho da pesquisa na dissertação, como uma narrativa minha, mas sendo representada pelas vozes das crianças. Porque tudo aquilo que está nessa narrativa de 2 páginas, que casa é essa? Eu faço um questionamento que muitas crianças me diziam. Hoje eu estou aqui com muitas crianças, mas daqui a pouco o armário vai ficar vazio. Mas para quem vai ficar esse armário? Aí ele mesmo diz, daqui a pouco está chegando outra criança para ficar com este armário. Mas daqui a pouco, a escola, eu tenho que ir para a escola com meus colegas, mas colegas que eu nem as conhecia antes. E daqui a pouco eu tenho que ir embora. Mas para onde que eu vou? Estou entrando num carro, estou num caminho que eu nunca reconheci. E estou avistando algumas pessoas. Essas pessoas acenam para mim, eu não sei quem elas são. Aí ele questiona, que casa é essa? Eu trago de uma forma muito subjetiva e que muitas pessoas gostam dessa abertura do livro, porque eu trago uma narrativa que eu vivi, que eu experimentei, né? E eu trago justamente de uma forma subjetiva para que a gente possa ter uma compreensão ou trazer algumas indagações. Essa criança voltou para sua família e ela não ficou tanto tempo que elas não a reconhecem. Essa criança foi adotada, foi para uma casa lá. Essa criança foi para onde? Para que casa que ela foi? Então, essa é a narrativa que eu abro o livro. Maravilha, eu achei muito legal, gostei muito, li e acho que é super pertinente, acho que é super autoral aí e cabe ressaltar, né, essa tua iniciativa que para mim foi demais, assim, foi show. E aí, a gente já está no finalzinho aqui do programa, Antônio. Eu queria te perguntar, eu sei que tu fizeste o lançamento no ano passado, né, em 2021, 2022 já teve o lançamento em Fortaleza. Eu queria que tu contasse quais são os desdobramentos agora para esse para esse início de ano, né, de 2022 aí, com relação à divulgação do livro. Eu acredito que são muitos trabalhos, muitas pessoas me convidando para apresentar esse trabalho nas faculdades. Dentre elas, eu tenho uma amiga que trabalha, que é pedagoga, já me convidou para 2021, já está me convidando para 2022 para fazer esta apresentação, porque é um trabalho, como eu disse anteriormente, é um trabalho que as pessoas têm que pensar nestas crianças, nestas infâncias, independente do espaço que ela esteja. Aqui no meu trabalho, eu trago a questão das as infâncias abrigadas. Mas nós temos várias infâncias por aí, e que os pedagogos, os especialistas, as pessoas que trabalham na ação social, por exemplo, eu estive em Novo Hamburgo, ano passado, na Secretaria de Ação Social, trouxe essa discussão. Estou no aguardo de fazer algum trabalho em 2022 com as pessoas que trabalham nas casas lares, casa-abrigo. Estive também em São Leopoldo, estive com o secretário da Secretaria de Ação Social, e a discussão é muito interessante quando eu trago a questão da pauta destas escutas, dessa forma de acolher as crianças. Porque a partir do momento que eu estou acolhendo, eu estou querendo também ouvir estas infâncias, né? Sem dúvida. Que maravilha, Antônio. E para quem quiser conversar contigo, como é que faz? Quer comprar o livro? Como é que faz, Antônio? Comenta aí para a nossa audiência como é que te acha aí, enfim. Os livros estão hoje, desde o ano passado, na livraria aqui em Novo Hamburgo, no Shopping Novo Hamburgo, na livraria Letras, e também em Porto Alegre, na livraria As Palavras, no Shopping Praia de Belas. Os livros estão à disposição, e quem quiser contato comigo direto, que eu possa fazer o autógrafo, pessoal, me procurar nas redes sociais, Antônio Feitosa, no Facebook, e no Instagram, Antônio G. Feitosa, Antônio Genivaldo Feitosa, né? E também gostaria de deixar meu telefone, que as pessoas quisessem entrar em contato, é 51 999 999 74 7697. Que maravilha. Antônio, agradecemos de coração a tua disponibilidade, tá? E também ficamos muito orgulhosos, né, de tu seres aqui da nossa cidade, né, com um livro tão importante, tão relevante, né, trazendo reflexões aí sobre as infâncias, né, essas infâncias que estão em toda parte, né, e que são tão importantes para a gente ter esse espaço de escuta mesmo, né. Então, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de compartilhar com a gente aqui os teus estudos, né? E que 2022 continue sempre reverberando aí novos projetos, né? E novas pesquisas a partir disso, né? Muito obrigada. Muito obrigado a você. E só para concluir, gostaria de dizer que cada vez mais a gente possa dar voz a estas crianças, que a gente possibilite que essa criança saia do anonimato.
né, que passe a ser visibilizada, porque hoje, na nossa sociedade, em vários espaços, essa criança muitas vezes não tem vez de dar sua voz, de dar suas opiniões, de fazer com que ela seja parte das ações dos espaços na qual ela está convivendo. Muito bem. Obrigada, Antônio. Obrigada, audiência que está com a gente até esse momento, Obrigado a né? você. Ouvindo aqui o Antônio, né? E esse livro que é muito legal. Então, se você quiser saber um pouco mais, compre o livro Infâncias Abrigadas. Não esqueça, tá bom? Um beijo para vocês e até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye. Obrigado.